Dia e noite suba de nossa adoração. 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 Dia e noite suba de nossa. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória e a nossa adoração. Te Jesus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te adoramos, Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és amado, Senhor. Tu és bem-vindo. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Oh, Espírito Santo. Fogo queima em mim, amo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser eu mesmo, eu cansei de ser eu mesmo.
Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu, e eu quero ficar na tua presença. O fogo queima em mim, vamos por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser o mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu, e eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Jesus, 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 só quero você. Jesus, 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 só quero você. Jesus, 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 só quero você. Eu só quero você, só quero você, só quero você. Obrigado, Pai. Só quero você. Eu só quero você. Quero você. Só quero você. Jesus.
música calar. Quando o mover passar, eu só quero você. Só quero você, Jesus. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Santo, 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 santo. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Muitas gerações rendidas em louvor, cante ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cante ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. E os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos amam. Toda a criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo pra sempre. Maravilhoso, maravilhoso. Quem foi perdoado, redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo,
Adorado é o teu nome, Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Te adoramos, Pai, te adoramos, Pai, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. A atmosfera já mudou. Meu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Adorado é teu nome, Jesus. Tu és vivo, aleluia. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. As evidências no meu coração, Jesus. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, traz honra teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve.
Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos, amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus, paz para todos. Amém. Glória a Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Isaías 61 primeiro. É tão bom estar na presença dele, né? Eu vou ler na minha tradução. Pode deixar esse comigo um pouquinho. Gostei dele. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem... Isaías primeiro? É? Primeiro um? Uhum. Tá bem diferente. 61. Eu falei o quê, Wed? 61 primeiro. Eu falei o quê? 61. Vixe, meu Deus do céu, a memória tá boa. 61 primeiro, Wed. Eu entendi um. Tabela periódica, né? Esse negocinho aí parece aqui. Amém? Grandes feitos tem feito o Senhor por nós. Por isso que estamos alegres. Eu posso dizer com altivez no meu coração. Grandes coisas tem feito o Senhor. Grandes coisas tem feito. Grandes coisas. Tremendas coisas. É uma análise bem rápida, sabe? E dentre todas essas coisas, Deus ele sempre vem nos marcando com algo novo, com algo significativo, com algo real, sinalizando a sua posição, sinalizando a sua direção. E de fato, irmãos, nós não podemos e nós não somos, né, influenciados pela vista, né, pela condição que muitas das vezes parece ser totalmente contrária. Jesus disse para Tomé: bem-aventurado os que não viram e creram. E é interessante que a galeria dos heróis da fé, tantos homens que enfrentaram grandes barreiras. E eu diria que essas barreiras, irmãos, ela começa muito nas origens emocionais, né? E Jesus, ele é a cura. A sua palavra produz cura. Jesus, ele veio para desfazer as obras do maligno. Ele veio trazer e produzir cura na vida do ser humano que vive em guerra, em escuridão. Glória a Jesus.
Por isso que nós estamos alegres por tudo aquilo que Ele tem feito e há de realizar. Você crê? Você crê que Deus está realizando algo novo, grandioso na sua vida? Aleluia! Ou se crê, a sua palavra diz que os pensamentos dele são maiores que os nossos, os caminhos dele são mais altos que os nossos. Ele é poderoso de sua palavra para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia! Me constrange, sabia, irmãos? E muitas orações minhas me constrangem. Porque quando eu penso em falar algo, quando eu penso em produzir algo, eu falo, Senhor, longe de mim, Senhor, te incomodar com isso. Porque de fato, a minha alma não precisa disso. O meu espírito precisa de outras coisas. Que é só a tua presença. Estava conversando com o irmão hoje. Falei, rapaz, você foi visitado pela presença do Pai, servindo o corpo de Cristo. E você foi preenchido pela presença dele. E todo o contexto à sua volta não fez sentido de negatividade. Aquela visitação preencheu teu coração. E a única coisa que nós precisamos ter é uma necessidade de se alimentar dele todos os dias. Porque esse alimento, irmãos, produz vida a nós, sabe? E alegra o nosso coração, alegra o nosso espírito. Aleluia! Eu diria a vocês, do fundo do meu espírito, isso com toda a força das minhas entranhas, né? Se o Senhor decidisse acabar a minha carreira hoje, eu iria com tanta alegria, não que eu queira, né? Mas tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, as pessoas que Deus me presenteou, eu pude ver a mão de Deus atuante. Eu pude ver Deus agindo. Então há uma recompensa em um gozo mútuo de ver e de se alegrar com as mesmas coisas concernentes à vontade de Deus. Deus coloca o mesmo desejo, a vontade dele em nós. E nós nos alegramos. É por isso que o processo de cura, você vê muitas das vezes algumas pessoas que são enviadas, né, em diversos conflitos, e a gente se torna intercessor, amando aquela pessoa, dando tempo ao tempo, porque nós acreditamos que elas foram enredadas pelo amor do Pai, né? E impressionante que há um sentimento de perseverança. Interessante que, enfim, vou falar algo, né? Não é fora do contexto, mas bem dentro do contexto. Os amigos meus foram pescar hoje, né? E aí foi engraçado, ele falou, rapaz, a gente passou horas e horas tentando pegar um peixe artificial. Horas e horas. Só foi a gente sair, a gente saindo, chegou o indivíduo lá no mesmo lugar, jogou e pegou um xarel gigante. Aí eu parei e falei, então abençoado, é assim que é o mundo espiritual. Perseverança. Se você tivesse perseverado mais um pouquinho, teria sido presenteado com aquela passagem gloriosa. E de fato, às vezes, nós perdemos algumas coisas no reino de Deus por falta de perseverança, por falta de maturidade. Quantas portas de Deus foram abertas e sequer nós entramos nela. Muitas das vezes, Deus está trabalhando no nosso coração, produzindo cura. Aleluia, Deus me deu uma palavra muito interessante. Queria ler com vocês. Isaías 61 primeiro. Eu vou ler na minha tradução. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas aos pobres.
ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Glória a Deus. Quantas pessoas não estão aprisionadas em vários contextos emocionais, em prisões espirituais. E Jesus, ele produz cura. Aleluia. Ele produz vida. Ele produz liberdade. Foi para a liberdade que ele nos chamou. E interessante que eu estava esses dias em casa, né, eu até anotei, fiz uma anotação, né, no meu celular. Deus gerando, isso era de madrugada, a luz tinha acabado de subir. Eu falei, eu vou anotar isso aqui, senão eu vou esquecer, né? E aí eu comecei a anotar, não quis gravar áudio porque ele ia acordar. E Deus falou comigo referente à dor, né? Algo bem interessante. E eu fiquei pensando, a dor, por que a dor? E Deus começou já no meu coração sobre a dor, né? E ela é um meio, né? É um sentimento que muitas pessoas estão presas a esse sentimento de dor, né? E aí Deus começou a ministrar o porquê da dor, o que gera a origem da dor, as feridas, né? E eu fiquei pensando muito nisso. Eu creio que tem muito mais de Deus a ser revelado nesse sentimento. E me veio agora no meu coração, eu vou ler a frase, depois eu leio, que está no meu celular, não lembro bem. Mas eu sei mais ou menos o contexto. Jonas, ele tentou fugir. E a dor leva, muitas das vezes, fugir da realidade. E o nosso subconsciente abraça isso, né? A gente aceita o irreal e foge da realidade. É como se a nossa matéria, ela cria várias escamas, né? Vários subterfúgios, várias camuflagens. E a gente tende a se esconder. Eu estava vendo um vídeo bem interessante, né? Eu vou até procurar esse filme, é de um filme, na verdade. Eu acredito que a professora dessa aluna, provavelmente uma psicóloga, não sei, mas uma menina ela sofria com obesidade, mas ela era muito alegre. Ela contagiava a turma com alegria, né? E todo mundo, quando ela chegava, só que assim, é impressionante quando a professora percebe uma prisão, que ela usava aquela alegria para cativar as pessoas. E a professora fala, se você é tão popular como você acha que é, por que todos os seus amigos, quando fazem festa, não chamam você? Ela parou assim. Você usa esse sentimento para, de alguma maneira, ter uma aceitação, mas você está tentando fugir de si mesmo. E ela parou e disse, meu Deus. E aí começou a confrontar. A professora começou a confrontar ela. Por que você não se aceita como você é? Ou muda esse contexto. Você sofre com isso. E a professora realmente falava da obesidade. É algo que pode parecer que não seja um problema, mas é um problema muito grande. Eu orei por uma irmã há muito tempo atrás, no Rio Grande do Sul, acho que foi isso, e o esposo me procurou, e ela estava sofrendo muito com a aceitação, de se aceitar, né? E a questão também de imaginar que o esposo estava com ela por tolerância, né? Por não amá-la mais, pela questão do peso. E o contexto da minha mensagem não é nada de peso, né? É só as escamas e as camuflagens que muitas das vezes nós usamos para se esconder. Você vê muitas das vezes pessoas que aparentam ser tão alegres, né, tão felizes, mas no fundo elas escondem por trás daquela autoimagem uma depressão profunda. Entende? E tem um ator famoso, eu não lembro do nome, cara, os filmes deles eram perfeitos. O cara era uma alegria, ele contagiava. Esse aí.
E ele simplesmente se suicidou. Ele chegava e contagiava todo mundo. Parecia que era ele ali. E ele se camuflava. E Deus ministrou no meu coração justamente desse sentimento de dor. Pensa comigo. A enfermidade, a doença em si, ou o problema em si, ele gera uma dor. E as pessoas, o inimigo, usa esse tipo de sentimento de prisão espiritual. E as pessoas, elas buscam o quê? Parar a dor. Então elas vão fazer o quê? Buscar tudo aquilo que está acessível. A medicina, o conhecimento humano, qualquer tipo de caminho que leve elas a obter essa sensação de não ter mais dor. E elas ficam preocupadas, né? Eu preciso parar a dor. Eu preciso parar com esta dor. E isso gera uma prisão. Isso vai gerando uma distração. E o inimigo usa esse sentimento, muitas das vezes, para aprisionar, né? Pessoas que estão aprisionadas na mágoa, né? O sentimento da dor, né? A dor, na verdade, não é a origem, né? A ação gerou a dor e a consequência do que aconteceu, ela atende na alma do ser humano. E Jesus, ele quer nos curar. Ele quer verdadeiramente nos libertar. E aí Deus falou, ministrou no meu coração. Lembra de Jonas? Que Jonas recebe um propósito de trazer liberdade, de trazer uma mensagem que ia libertar o povo de Nínive. Ele fugiu. Ele não queria ir. Ele não queria enfrentar aquele propósito, porque ele estava se escondendo de uma dor. E a dor que Jonas carregava era uma mágoa, uma decepção, porque ele não queria que Deus libertasse Nínive, porque o povo de Nínive foi um opressor de sua família. E na cabeça deles não merecem, eu não vou fazer isso. Eu não vou. E ele foge. E a palavra, se você for ler todo o contexto, você vai perceber que ele sabia que Deus era um Deus misericordioso. Ele sabia que Deus ia perdoar. E ele mesmo sabendo em todo o contexto, ele tenta fugir. E Deus falou para mim que a dor tem levado muitas pessoas a se esconder, a se camuflar. As escamas. Você está diante de uma pessoa que não é, na verdade, aquela pessoa. Ela criou uma camuflagem, ela criou uma identidade. E ela está se escondendo, porque a dor, ela atende na alma dessa pessoa. E aí eu disse, meu Deus, como ter acesso à alma, como ter acesso à ferida, como ter acesso à cura. Porque, para pensar, se você fizer uma análise rápida aqui, por que existem pessoas, e Deus coloca, sim, contextos semelhantes aos nossos, para a gente de alguma maneira ter uma percepção, o problema que essa pessoa carrega é semelhante ao teu, para que a gente pelo menos enxergue, porque muitas das vezes a alma está tão aprisionada em alguns contextos, né? E Deus, ele quer nos levar à cura. Deus quer nos levar a encarar os fatos, as vias de fato, e se render. Se render ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Preze bem-vindo, Jesus. Não tente fugir. Não tente se esconder. Deus, ele nos deu uma essência. Deus nos deu uma essência original do reino, que há de produzir vida, algo autêntico, algo único, algo que emana do coração de Deus. Cada um de nós temos algo especial de Deus. E Deus, ele quer de alguma maneira ter acesso às profundezas do nosso coração. Pergunta, pastor, mas como assim Deus não tem acesso? Deus tem acesso, mas ele quer ter permissão. Ele não é invasivo, irmãos. Ele não é invasivo. Então não deixe a dor e diversas sensações, né, de dor ou decepções, a dor da perda, a dor da traição, a dor, né, da rejeição,
e diversas, né, situações que vão gerar essa dor e a consequência de uma ferida, né, emocional, latente na alma. E às vezes as pessoas elas criam uma camuflagem. Eu queria, dentro dessa mensagem, ser bem breve. Eu um dia conheci uma jovem e eu tive a oportunidade de conversar com ela bem rápido. Ela foi abusada sexualmente, né? E eu conversando com ela, e por esse abuso, né, ela decidiu, ela não queria mais ver um homem perto dela, no sentido de relacionamento mesmo. O abuso, né, foi uma violência emocional. Na verdade é uma violação, né, uma agressão. E através desse abuso ela criou uma personalidade, né, oposta, né, à sua origem, e ela simplesmente não se relacionava mais com o homem. E dentro desse contexto eu olhei para ela assim e falei: então, quer dizer que você está vivendo hoje uma realidade criada, gerada pós-trauma. Não é a sua essência. Você não é assim. Ela falou: eu não sou assim. A minha essência não é essa, mas eu decidi viver assim, para tentar fugir da situação. E de verdade, eu estava ouvindo uma mensagem hoje. O ministro falava assim, que quando a dor vem, né, ou quando um problema, uma decepção, ou uma dificuldade, uma barreira, ela vem, não é para nos parar. Não é para nos parar. Na verdade, ela vem para ter um crescimento, uma resiliência, um posicionamento de fé, uma comunhão real com Deus. Ela vem para nos moldar, a nos levantar. Se a gente olhar no contexto normal da vida, quando a dificuldade vem, a gente quer ultrapassar ela de alguma maneira. A gente busca alguns meios ali para se ancorar, se levantar. E Deus coloca pessoas para, de alguma maneira, nos levantar, sendo Deus por trás da ação. Então a situação não é para nos paralisar. E não é para nos parar. Pelo contrário, a situação é para nos levantar e nos forjar. Então muitas das vezes a situação, né, ela vem, e por não termos a direção certa de Deus, recuamos e paralisamos. Quantas pessoas são paralisadas porque os resultados não foram o esperado? Elas esperaram tanto resultado e não aconteceu, se decepcionaram e paralisaram. E interessante que o reino de Deus é avançar, não é parar, é avançar, é triunfar, né? Como a águia, né? Deus ele nos compara com a águia, né? Que tem visão panorâmica, que é resiliente no momento de transição. A velhice chega no sentido espiritual, o cansaço, e a águia não consegue voar, ela não consegue mais alavancar aqueles voos, as suas garras começam a se encurvar, o bico também, e ela tem duas decisões: morrer, se entregar, ou resistir, né? Lutar contra a dor, arrancar as suas garras, quebrar o seu bico, né? Romper as torrentes da tempestade, é a sua última força, se esconder na asas do Altíssimo e ficar ali esperando o renovo, esperando um bico novo, esperando as suas garras nascerem. Ela arranca as suas penas. Então perceba que quando Deus nos compara com a águia, e ela sai triunfante, ela não se entrega. E muitas pessoas têm perdido a batalha porque têm se entregado, têm se rendido literalmente à situação, têm deixado que o problema se torne maior que um Deus que é perfeito. Eu vi uma palavra de um pastor e falou assim: gente, eu acredito em milagres porque eu acredito em Deus. Deus, ele é um Deus de milagre, e é um milagre que ele é materializado na matéria, no físico. Deus, ele substancializa os nossos sonhos. Só que Deus não é menino. E Deus não cria meninos, Deus cria guerreiros.
Deus cria homens e mulheres maduros na fé para se tornar segundo a visão e semelhança de Deus. Por isso que há um tempo determinado para todas as coisas. E durante esse tempo, Deus está nos forjando, nos tratando, né, para que quando de fato vier algo significativo, não venhamos fixar o nosso coração naquilo. Aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. E o homem bom sabe tirar coisas boas do seu tesouro. E o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Daquilo aonde está focado a sua alma, os seus pensamentos. Tem muitas pessoas focadas no problema, na dor, na decepção, na rejeição. E não conseguem sair. Por isso que Cristo fala, aquele que olhar para mim e fixar os seus olhos em mim, receberá cura. Aleluia. Então, queridos, não sejam moldados ou influenciados pela situação em volta, pelas faltas, né? Porque se a gente for olhar o contexto bíblico dos homens de Deus que foram provados em fé, muitas das vezes Deus está nos provando. Deus está nos provando em cenários e a gente acha que são situações de provações, né? Algo assim que não está certo, eu preciso me posicionar, eu vou orar, eu vou jejuar para mudar aquele contexto. Muitas das vezes Deus está nos provando. Deus está nos provando. Aleluia! Deus é o dono do tempo. Deus não está limitado ao tempo. E não devemos limitar um Deus ilimitado. Devemos nos levantar com fé. Aleluia. E olhar realmente, fixamente, tão somente para Jesus. Interessante que quando a gente começa a passar esse processo de cura, dói, né? Dói. Deus, ele colocando, né, a mão cirúrgica dele, nos tratando. E aí quando Deus nos trata, né, em algumas áreas da nossa vida, e quando a gente ultrapassa, né, pelo aquele lugar sombrio, aquele problema que antes era algo assim, intransponível, se torna tão, como é que eu posso falar, não nos causa mais incômodo. Jesus, ele veio trazer cura. Ele enviou boas notícias aos mansos. Ele enviou restauração aos corações contritos. A proclamar liberdade. Seja livre. 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 Não deixe ninguém em nenhuma situação te oprimir. Amém. Nós não devemos ser oprimidos. Aleluia. E não devemos deixar nenhuma situação nos oprimir. Opressão, julgo. Isso não deve acontecer. Aleluia. Por isso que Deus é tremendo, né, irmãos? É bom, não é bom que o homem esteja só. Né? Dar-lhe uma adjuntura, né? A mulher, ela é sensível, né? E nós precisamos estar unidos. Amém. Unidos em um propósito, unidos na mesma dor, no mesmo contexto, confiando plenamente em um Deus que há de fazer, irmãos, nova todas as coisas. Aleluia! Quando Salomão falou que eu vi algo para mim que foi grande sabedoria debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem tampouco do valente a peleja, nem do rico o favor, nem do prudente a riqueza, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Amém. Todos têm a mesma oportunidade de crescimento. Todos têm a mesma oportunidade. E ela passa assim, ó. Então, quando essa situação passar, nós temos que estar alertas para agarrar com unhas e dentes. Agarre aquilo que Deus te deu. Multiplique. Tenha fé, seja fiel no pouco. E a consequência do muito, você nem vai se preocupar com isso. Porque Deus, ele é poderoso para fazer.
há uma missão. O nosso tempo aqui na Terra são contados. São contados. Nós não sabemos o dia da nossa partida. Nós não sabemos quando iremos partir. Deus, Ele colocou propósitos na nossa vida. Deus colocou missões na nossa vida. Deus nos carregou de ferramentas. É necessário a gente ter seriedade e inclinar o nosso coração para esse propósito. A gente precisa de verdade, irmãos, perceber que nós podemos fazer muita coisa quando estamos alinhados ao propósito divino. Isso começa com a natureza de Deus em nós, nos tornando capazes de ultrapassar barreiras pela fé, rompendo todo tipo de amarra, todo tipo de prisão espiritual, rompendo pelo sangue de Cristo e produzindo cura pela autoridade que emana das nossas mãos. Aleluia! Por isso que se nós estivermos paralisados, como vamos produzir cura? Aqueles que forem nos enviados. Como iremos produzir fé se estamos abalados em meio à guerra, à situação? Não tem como. Não tem como. Por isso que devemos estar de pé. Aleluia. Por isso que devemos estar firmes, inabaláveis em Deus. Porque nós iremos encontrar contexto de pessoas que estão pedindo socorro. E o propósito de Deus na minha vida vai me levar a essas pessoas. E essas pessoas que Deus vai me levar são pessoas diferentes que a Lana vai ser conduzida, que a minha esposa vai ser conduzida, que o Eric Padeça vai ser conduzido. Ela vai ter acesso a pessoas diferentes também. Em contextos diferentes. O carisma, a fala, o jeito. Não. Eu posso tentar fazer igual. Mas o propósito de Deus na nossa vida é singular. É único. E precisamos ter seriedade. Então, queridos, independentemente da dor, da lacuna, do que aconteceu, isso não pode te paralisar. E nós não devemos deixar que a dor crie camuflagens, subterfúgios, se esconder, travar, se esconder diante de uma situação. E tem pessoas se escondendo de Deus, se escondendo da realidade. Lembro de uma passagem aonde Davi, acho que é Salmo 54, Davi fala assim: que me dera eu asas como de pomba, pois eu voaria para bem longe. Eu procuraria o meu próprio aconchego. Eu tentaria fugir da tempestade do vento forte. Eu buscaria o meu refúgio. Se eu tivesse asas, eu voaria para bem longe. E Deus, nessa noite, Ele está falando para você encarar as vias de fato. Não se esconder. Não fugir. Encarar. O processo de cura começa com o perdão. O processo de cura começa quando nós apagamos e tiramos os fardos do nosso coração. Quando nós não aceitamos a opressão. E quando nós aceitamos a liberdade que Jesus produzira no nosso coração. Não deixe a religião ou o contexto religioso ser um fardo para você. Jesus, a presença dele é suave e leve. E a gente vai ver vários contextos religiosos de pessoas aprisionadas em vários conflitos, em questionamentos, em várias situações. Precisamos estar preparados para lidar com essas situações, com pessoas feridas que virão a nós. Pessoas com vários conflitos, com vários conflitos. E precisamos estar tão somente, nós não iremos mudar ninguém. Primeiro, sem a unção de Deus, não iremos conseguir trazer liberdade aos cativos e oprimidos. Precisamos do poder, do dunamis, da intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos de um relacionamento pessoal com o Espírito Santo para conseguir ter acesso à alma do indivíduo, para que a alma dele seja liberta. Aí Deus começa a descortinar. Deus começa a produzir vida. Aleluia! E não é no contexto racional.
é no contexto espiritual. E espero que Deus ele traga vida. Talvez essa mensagem não faça muito sentido para algumas pessoas, mas para algumas pessoas faz todo sentido. Talvez você tenha tentado se esconder ou tenha tentado fugir, né? Fugir do propósito. Não há uma seriedade em encarar a situação como de fato ela é. Quando a gente encara a situação, né, a gente consegue caminhar, a gente consegue lidar com a situação. Eu não sei se faz muito sentido, mas eu estava até pesquisando algo, né? Alguns homens mulherengos, né? Que não pode ver um rabo de saia, não pode ver uma mulher, muitas das vezes esconde uma busca pela sua mãe. Interessante, né? A psicologia explica isso. Ele, na verdade, está buscando uma autoimagem da mãe, ele não sabe disso, é inconsciente, né? E nessa busca, tentando achar por conta das marcas e os traumas que foi gerado na infância. Gente, nós não devemos ignorar os dardos do inimigo. Não devemos. Por isso que todo tipo de sentimento que possa nos paralisar é neutralizado, é dissipado, desfeito pelo poder de Jesus. O medo não pode nos paralisar, né? Jesus nos deu espírito de ousadia. Por isso, quando você olha para a palavra que é Cristo, você vê ela forjando um soldado indestrutível. Armaduras espirituais, capacete, a espada do Espírito, a palavra, o escudo da fé, forjados lombos com a couraça da justiça, calçados com o evangelho da paz. Há uma preparação violenta no mundo espiritual, forjados como ouro no fogo para passar por qualquer situação. Por isso que nós fomos tratados de uma tal maneira para de fato não deixar que o medo ou nenhuma situação nos paralise. Aleluia! Mas olhando para Cristo, pegando a roupagem da cruz e produzindo dentro de nós perdão, aleluia, leveza, liberdade. E todas as marcas negativas são tiradas da nossa alma. E começamos agora a ser a imagem de Cristo, com liberdade. Com nenhum tipo de julgo de opressão, com nenhum tipo de amarra, com nenhum tipo de julgamento e apontamento de dedo. Sabe? A gente vai conversar com a pessoa, vai ter empatia, de ver que a pessoa está sobrecarregada e tentar ajudar de alguma maneira. Amém? Glória a Jesus. Que hora é, irmãos? 8h50 já. Amém. Quer falar algo, Wellington? Vou falar outra. Pode viver. Eu vou pregar, não vou falar o que aconteceu hoje, foi muito interessante. Eu saí hoje de manhã para trabalhar, estava muito pesado, estava muito irritado, estava muito mal. Por algumas coisas que aconteceram. E eu peguei o carro, saí. Nunca aconteceu isso, mas hoje eu saí daqui para Maceió, peguei uma pessoa. Nunca tinha acontecido. E aí eu fui, chegou lá no pontal, geralmente eu pego alguém e nada. E fui indo lá para a praça da faculdade e nada. Eu irritado, já estava, e fiquei mal um pouquinho de descer essa montura toda e não pegar ninguém. E de repente tocou. Só que tocou uma viagem que era para pegar alguém na Fernando de Lima, lá no Bom Preço, então era muito longe. Já não vou lá, daqui a pouco eu toco. Aí
Parou de tocar, só que tocou de novo a mesma viagem. Aí eu fui. Só que essa viagem ela era com uma parada. E a parada era lá no Feitosa. Bem distante um do outro, depois voltar para lá pro Farol. Aí quando eu cheguei lá no Bom Preço, tinha um rapaz. Devia ter seus 22 anos, 23. Era novo, bem novo. E aí ele entrou, aí calado lá. Só sei que teve uma hora que ele falou lá, mas era com alguém no WhatsApp. E falou assim, ó, já tô indo. Daqui a pouco eu chego, já tô no carro. E não falou mais nada. Quando chegou lá no Feitosa, tinha uma moça na porta com duas crianças. E ali ele começou a rir para aquelas duas crianças. Eu entendi que era o filho dele. Os dois, era uma menininha pequena e uma menininha. E quando ele saiu, ele abraçou aquelas duas crianças. E a moça deu para ver que era a mãe dos meninos, mas não olhavam um para o outro, entendeu? Obviamente que ali o cenário era que eles tinham se separado e tinha as duas crianças e ele ia buscar os meninos para passar o final de semana. E eles nem se cumprimentaram, na verdade. E eu ali estava internamente ainda irritado com a situação que eu estava. E aí Deus me deu uma visão que bugou a minha mente. Eu vi aqueles dois jovens lá, casal, eles sentados em uma praça, como se fosse uma mesa com o que eles querem colocar no chão. Eles discutindo, porém, o final daquela conversa ali, de discussão, disso e aquilo outro, era que eles se entravam em acordo e ficavam tudo bem. Amém. Mas aí que tá, como é que eu vou passar isso pro rapaz, do nada, pufa assim, e detalhe, eu me relutei, não vou falar nada não. Ou não, mesmo que Deus me mostrou, não vou falar não. E ali Deus me deu um versículo na mente que me desmontou, na verdade. E um versículo que há muito tempo eu não li, que está em Colossenses 3, que diz assim, Colossenses 3,14 diz assim, sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é perfeito, que é o elo perfeito. E eu fiquei ali. E nós sabemos que o amor é o próprio Deus. Vistos em todas as coisas, sobre todas as coisas, vistam, porém, de Deus, que é o elo perfeito. E eu fiquei olhando para aquele rapaz e falei assim, são seus filhos, né? Aí ele, são meus filhos. E abraçando, cheirando aqueles meninos ali, porque tinha alguns dias que ele não os via. Aí eu falei, e aquela moça, a sua esposa que se separaram? É. Aí eu falei, você, no mínimo, você acredita que Jesus ele é real e existe? Ele, acredito, mas não acredito para alguém que não vive no nosso meio. Aí eu falei, sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque na hora que você pegou seus filhos com a sua esposa, não sei como é que você lida com isso, eu tive uma visão de Deus que não importa a forma que aconteceu, importa é o resultado final. E eu sei, e eu afirmo, que vocês vão conversar e vocês vão se reconciliar.
aquele jovem começou a chorar. Eu não sei o contexto, também não perguntei, não quis saber como foi que houve a separação. E aí eu comecei a falar, não importa da forma que foi, quem estava certo, quem estava errado, importa que a vontade de Deus ela é soberana sobre todas as coisas. O que eu vi foi que é necessário que a mágoa entre vocês dois dê lugar ao perdão. Não importa quem foi ou quem não foi. E ali aquele rapaz começou a chorar. Aí ele perguntou, você era crente? Ele falou outra palavra, eu não entendi. Mas ele quis perguntar se eu era cristão. Aí eu falei, eu sou, Deus me dá alguns entendimentos a respeito de certas coisas, que o único objetivo que ele quer é tratar-nos e trazer um alento ao coração de vocês. E através disso eu quero que você entenda que não é porque isso ou aquilo, é porque é a vontade de Deus. E nesse cenário todo tem, e foi dado para ver a alegria das crianças com ele, e o amor que ele tinha, e também o amor que a menina, lá, quando entregou as crianças, é como se naquele momento a separação tivesse fora de um contexto que Deus não queria. Porque dava para ver que os dois se gostam, independente daquela reação de não se olhar, não ter diálogo momentâneo ali, mas dava para ver que tinha e pura mágoa ali no coração dos dois por alguma situação que houve. E o que bugou a minha mente? Eu saí irritado. Eu saí chateado. E fiz a pergunta para Deus, Deus, você sabia que eu estava irritado? Sabia que eu estava lá? Aí o Senhor quebra meus paradigmas na minha mente, com uma visão desse tipo, com essa circunstância. Aí Deus falou comigo que não é sobre quem é sobre o estar. Então, que cada um de nós tenha certeza de algo. Não é uma circunstância momentânea ou algo que você está passando que vai limitar quem é Deus. Agora, se você estiver realmente disponível até nas suas horas tristes, ou até mesmo em momentos desfavoráveis, Deus ele sabe que pode contar com você. Não é uma exclusividade minha, mas é de cada um de nós como decidimos estar disponíveis a Deus, disponível à vontade dele. E a palavra dele é que vai permanecer. E ali pois que ele ficou lá na casa dele, e ele falou, seu nome é Wellington, né? Ele viu o nome lá. Eu falei, sou Wellington. Ele, você hoje trouxe alegria ao meu coração. Amém, Senhor. Cara, eu estava muito chateado. E ver que uma pessoa disse que eu trouxe alegria, como é que pode um negócio desse? Eu fiquei, cara, assim, sem noção. Porque muitas vezes a gente acha que para Deus nos usar ou Deus fazer algo, a gente precisa estar muito bem. A gente tem que estar muito tal. E às vezes Deus não escolhe o momento, ele escolhe a quem ele vai se manifestar. Porque no meu caso não foi a mim, foi aquele jovem lá que precisava de alguma maneira escutar algo de Deus. E num contexto eu fui falar, Deus foi me levando a isso, a perdão. E eu entendi naquela condição ali que pode ter acontecido uma traição por parte dele, porque mexeu muito com as estruturas dele quando eu falei a respeito de perdoar e a mágoa que eu guardava do meu pai durante tantos anos, e ele ficou muito
impactado. E eu sei que na mente dele ele ficou se perguntando se deveria pedir perdão àquela jovem. Porque ficou nítido no semblante dele. E eu te falo, é necessário que eu e você se imune do amor de Deus. Interessante que no versículo 15 do mesmo capítulo de Colossenses vai dizer assim: a paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Quando eu entendo que eu faço parte de um membro que tem por cabeça Jesus, eu começo a entender que eu sou importante. Você começa a entender que você é importante no reino de Deus. Você faz parte de um corpo celeste. Que nós possamos entender literalmente que Deus conta com cada um de nós. A porção dele é especial para cada um. E você tem que estar disponível 24 horas, se possível, para deixar Deus trabalhar no seu coração. Porque você não sabe, na verdade, como vai ser motivado ou movido por Deus a trabalhar para a obra. Por isso que é o tempo todo nós temos que estar preparados. E hoje foi uma lição muito grande que eu vivi. Não é a condição que eu possa estar, mas é a disponibilidade verdadeira que Deus conhece para nós. Então que você possa analisar isso também. Que eu e você pode estar sendo usado e nem sabe. Nos mínimos detalhes por Deus. Aleluia. Só até.